Olá, minha gente! Tô aqui pela doutora Silvana Chedid, minha médica maravilhosa, ginecologista, que guardou meus óvulos quando eu tinha 33 anos. E é quem me cuida aqui em São Paulo desde que eu vim pra cá. Então, faz 7 anos já que ela é minha médica. Vou deixar também, inclusive, os contatos dela aqui no box de informações. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vão lá no Instagram dela. Ela conversa bastante sobre vários assuntos de ginecologia. E também do consultório dela. Vou deixar o telefone lá. Caso vocês precisem, é só contatar. Doutora, vamos falar hoje sobre 5 métodos contraceptivos, prós e contras de cada um, tá? Então, para quem tá chegando agora, já vai se inscrevendo aí no canal, já curte o vídeo, quanto mais gente assistir o vídeo, melhor. Então, vamos começar falando deles, doutora. Não sei por qual que quer começar. Olha, podemos começar pela pílula anticoncepcional, Tá, que é um método muito comum. Muito comum, né? A maioria das mulheres usa a pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional, ela foi criada na década de 60, foi um marco para a liberação da mulher, porque a mulher não podia ter relação, porque senão engravidava, não tinha métodos adequados. E a pílula na década de 60 era uma pílula com dosagens hormonais muito altas. Então tinha muito efeito colateral e teve uma certa rejeição por uma parte das mulheres em função desses efeitos colaterais. Com o passar dos anos, a pílula foi se aperfeiçoando, a indústria farmacêutica foi trazendo novas formulações e hoje a gente tem pílulas anticoncepcionais com dosagem hormonal muito baixa, que a gente pode prescrever até para adolescentes, meninas jovens que estão começando a namorar e que são muito bem toleradas pelas mulheres. A pílula é um dos métodos anticoncepcionais que tem a maior eficácia, desde, claro, que a mulher não esqueça e tome todos os dias a pílula no mesmo horário. Ah, perfeito. Se uma menina assim de 17 anos vem aqui hoje pro teu consultório, tu indica pílula para começar ou não? O Gil é uma boa opção também. Nós já vamos falar sobre o DIU. O DIU é uma ótima opção também e que não tem contraindicação mesmo a menina sendo jovem. O que acontece é que às vezes a menina começa a tomar antes de ter tido relação, ela é virgem ainda. O DIU a gente prefere colocar depois dela já ter tido relação, porque aí a colocação é mais fácil. Então, tanto a pílula como o DIU são os métodos que têm o maior índice de eficácia de proteção. São métodos que têm proteção da ordem de quase 100%, 99,9%. A pílula, como eu comentei, depende da mulher não esquecer e tomar o comprimido todo dia no mesmo horário. Bom, mas aí o que acontece se ela esquecer algum comprimido? Assim que lembrar, tem que tomar. Se a mulher tomar num intervalo de 24 horas, não tem que se preocupar, aquele mês não vai ser um mês perigoso. O máximo que pode acontecer é ela ter um pouquinho de escape. Então, às vezes, mulheres que esquecem muito o comprimido podem ter pequenos escapes ao longo do mês. Sim. Mas se ela tomar nesse intervalo de 24 horas, a pílula não perde a eficácia. Tem alguns medicamentos mais fortes, alguns anticonvulsivantes, ou mesmo alguns medicamentos mais fortes que eles podem interferir com a absorção da pílula. Então, se a mulher estiver tomando algum outro remédio junto com a pílula, é importante informar para o médico que está tomando. E cirurgia de redução de estômago que nem eu fiz, será que dá? Dá. É diferença de absorção? Não, tomando absorve direitinho, não tem problema nenhum. Bom, se a mulher esquece de tomar o comprimido, a pílula não é o método ideal. E aí é uma mulher esquecedora. Isso, que fica esquecendo toda hora, não tem aquela disciplina de tomar. Aí a gente tem a opção do DIU. O DIU é uma opção muito interessante, que tem uma eficácia alta também, próxima de 100%, e hoje a gente tem 2 tipos de DIU. O DIU hormonal e o DIU não hormonal. O hormonal tem o DIU Mirena ou Cailina, que são DIUs que têm uma progesterona no eixo deles, que se chama levonorgestrel. E é um DIU que tem a vantagem de fazer a mulher parar de menstruar ou diminuir bastante o fluxo menstrual. Então, tem mulheres que sofrem com cólica, com sangramento menstrual muito forte, coágulos.
Quando colocam o DIU é uma maravilha, porque para de sangrar, então para de sangrar, para de ter cólica. Tem mulheres até com anemia, sangram tanto com o uso do DIU que tem anemia. Até um adendo aqui, para bastante gente que fez bariátrica me segue também, então é legal falar isso. Quando a minha médica lá da bariátrica descobriu que eu usava DIU Mirena, ela ficou muito feliz. Ela, ai, que bom, porque a bariátrica, ela por si só, pela falta de reabsorção, ela pode dar uma anemia. Então, o sangramento em excesso, principalmente, poderia aumentar mais essa anemia. Então, como o DIU Mirena eu não menstruo há 7 anos aí foi ótimo. E nós trocamos nesse período, né, Alice? Porque o DIU, ele dura por 5 anos. Então, quando completa 5 anos, a gente faz a troca. Nos Estados Unidos, a bula do DIU já foi liberada para ele ficar mais do que 5 anos. Então, a gente sabe que se passar de 5 anos, ele continua fazendo efeito, mas a bula aqui no Brasil ainda recomenda a troca com 5 anos. Mas aí não tem problema, se a mulher usa, completou 5 anos, tira, no mesmo momento de tirar, já coloca outro. Além dos DIUs, e qual que é a diferença entre o Mirena e o Cailina? Ambos têm o mesmo hormônio, que é o levonorgestrel, só que o Cailina ele é um pouquinho menor e ele tem uma dose menor do hormônio. Quando que a gente usa o Cailina? Em mulheres que têm o útero menorzinho, tem mulheres mignon que têm útero menorzinho, ou em adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, ou para aquelas mulheres que querem diminuir o fluxo, mas não necessariamente zerar. Uma porcentagem de mulheres zeram o fluxo com o Cailina, mas tem uma outra porcentagem que pode continuar menstruando, mas sempre em menor quantidade. Perfeito. Os DIUs não hormonais são os DIUs de cobre, de prata ou de associação de cobre com prata. Deixa eu só te perguntar uma coisinha sobre essa questão, porque eu sei que muita gente tem um certo preconceito com Mirena porque é uma coisa hormonal. Mas o hormônio é local, né? Exatamente. Ele age localmente só dentro do útero. Ele não tem uma absorção sistêmica. Nesse sentido, tem até uma vantagem em relação à pílula, porque a pílula tem um efeito no corpo todo. O DIU não, o DIU tem um efeito só lá no útero, o hormônio só lá no útero, por isso que a mulher para de menstruar. Já o DIU de cobre ou de prata, ele faz com que a mulher continue menstruando e, em geral, aumenta o fluxo. Então, se a mulher já tem uma menstruação muito abundante, o DIU de cobre ou de prata pode não ser uma boa opção para ela, porque vai levar a um aumento do sangramento, o que pode dar cólica e ser desagradável. Mas em termos de eficácia, a eficácia é a mesma. Tá, perfeito. Então a gente já falou de Mirena, cobre, Cailina entrou junto com Mirena, cobre e já falamos da pílula também. Isso, agora esses de barreira, assim. Esses de barreira. Então, o diafragma e o preservativo são os métodos mais naturais. Eles têm a vantagem de serem naturais, mas eles não oferecem o mesmo grau de proteção da pílula e do DIU. A pílula e o DIU é proteção da ordem de quase 100%, 99,9%. Já os métodos de barreira, 90% e 84%. 90% diafragma, 84% preservativo. O preservativo é fundamental para evitar a transmissão de doenças sexuais, mas como método anticoncepcional, ele não é o método que tem a maior eficácia. Por quê? Porque depende de usar em todas as relações, e tem casais que às vezes usam, às vezes não usam, e pode acontecer de estourar durante a relação e ter essa falha. O diafragma, ele não protege em nada contra doenças de transmissão sexual. Ele é um anel de silicone que recobre o colo do útero e com isso evita a penetração dos espermatozoides, mas também depende da disciplina da mulher de colocar todas as vezes que ela for ter relação. Por isso que é um método que tem uma eficácia mais baixa. E daí não bota espermicida na... E coloca espermicida junto para aumentar a proteção, a eficácia. Então tem uma proteção mecânica, porque ele recobre o colo do útero, e a proteção química do espermicida que é usado junto. Perfeito. E qual é o último? E o último são os implantes subcutâneos.
A gente tem um implante que se chama Implanon, que é um hormônio que é colocado, um tubetinho que é colocado nessa região aqui do braço. Ele tem uma durabilidade de 3 anos e ele tem um efeito como se fosse a pílula anticoncepcional. Ele é muito parecido com a pílula, só que não precisa ficar tomando todo dia. Então, ele tem a vantagem de ser um método de longa duração e que não precisa tomar todo dia. A colocação do tubetinho é feita com anestesia local no próprio consultório do médico e a retirada também é feita no consultório do médico. E é bom pra pele, coisa assim que nem o anticoncepcional é ou não? Não, esse não tem nenhum efeito sobre a pele. Existem tipos de anticoncepcional que são usados às vezes pelas meninas até só para melhorar a acne, né? Esse em especial ele não tem um efeito benéfico, ele não piora, não dá acne, mas ele não melhora, né, a qualidade da pele. E tem os implantes de gestrinona, existe toda uma discussão sobre os implantes de gestrinona, né, que não são aprovados, mas eles têm um efeito para tratamento de endometriose, para mulheres que têm muita cólica, que têm muita dor com endometriose, e eles podem ter um efeito contraceptivo também. Então, também podem ser usados como contraceptivos. Então, nós falamos da pílula, do DIU, dos métodos de barreira, dos implantes, nem pensar em fazer tabelinha ou coito interrompido, porque esses são os métodos que mais têm falha. O coito interrompido, quando o casal está tendo relação, pode ter uma saída de esperma antes da ejaculação e aí vai tudo para o brejo. Então, de forma alguma, coito interrompido ou tabelinha. Tá, só para fechar um pouquinho pelo dia seguinte, doutora. Olha, a pílula do dia seguinte, ela é recomendada quando a mulher tem relação sem proteção. Então, teve uma relação que não estava programada e ela não estava usando nada, ela deve usar a pílula do dia seguinte se ela não quer engravidar. O ideal é que a pílula seja tomada nas primeiras 72 horas depois da relação. E quanto antes tomar melhor? E quanto antes tomar, melhor. Se conseguir tomar nas primeiras 24 horas, melhor. Eu recomendo para as minhas pacientes nas primeiras 24 horas. A pílula do dia seguinte é um hormônio que vai evitar que a mulher engravide. É uma pílula com uma dosagem um pouquinho mais alta do que as pílulas que a mulher toma todos os dias. Então, não é um método para ficar tomando toda hora. O que acontece é que algumas mulheres que não estão evitando com nenhum método acabam tomando pílula do dia seguinte toda semana ou toda vez que tem relação. E isso não é bom porque pode levar a um desequilíbrio de todo o sistema hormonal. Então, é para usar realmente de vez em quando, numa emergência. Agora, com tantos métodos disponíveis, não precisamos ter que usar a pílula do dia seguinte, né? É isso. Obrigada, doutora, como sempre, esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Vou deixar o Instagram da doutora aqui, o telefone do consultório aqui, se vocês precisarem colocar o dia de vocês. Super indico, botei o meu aqui com ela também. Então, maravilhosa. É uma médica assim, muito esclarecedora. Ela acalma a gente também, não é aqueles médicos que assustam, que isso é muito importante. O paciente sei falar isso. Então, eu gosto muito de todo o teu trabalho. Então, tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Espalhem aí para o máximo de pessoas. Um beijo. Obrigada. E até a próxima. O post tá em collab com a doutora Silvana, então já segue ela e vou deixar aqui embaixo o telefone do consultório dela, caso tu precise fazer uma consulta. Ela atende aqui em São Paulo e é muito maravilhosa, super indico. Esse post aqui tá em collab com a doutora Silvana, então já sigam ela tá sempre colocando conteúdos de ginecologia em geral. Ela me atende aqui em São Paulo há muitos anos, colocou meu DIU, eu super indico. E ela faz consulta online também, caso precise.